É o seguinte, a Assembleia Legislativa do Paraná, ela realizou hoje sessão extraordinária e aprovou um projeto que cria um programa de investimentos em creches que pode receber dinheiro da venda da Copel. Tá certo? Por que estou frisando isso? Vou continuar aqui. A proposta foi apresentada pelo governo estadual na semana passada e tramitou em regime de urgência. Tanto é que essa Assembleia foi marcada no afogadilho. Extraordinária, em regime de urgência, tudo isso vocês já entendem. Você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, foi feito meio que às pressas. O projeto de lei cria o programa Infância Feliz no Paraná, que tem o objetivo de construir 86 creches de até 300 metros quadrados. O texto prevê que as cidades com os menores índices de desenvolvimento humano terão a prioridade na hora de receber as estruturas que deverão ser construídas a partir de convênios com os municípios. O programa vai custar aí quase 142 milhões de reais aos cofres públicos no ano de 2024. A proposta do governo do Paraná é bancar as ações com os recursos do Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, e também com o dinheiro da privatização da Copel. É aqui que vem a história. Preste atenção. Porém, o repasse de dinheiro para os municípios constituírem as creches nunca esteve no planejamento divulgado pelo governo estadual para o uso dessa verba arrecadada com a venda da companhia. Certo? Então, não existia isso. Isso é novo, surgiu agora. A venda das ações da Copel rendeu aos cofres públicos mais de 3 bilhões de reais. E o uso desse dinheiro precisa seguir algumas regras. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná já decidiu que o recurso não pode ser investido em obras e bens só pode ser investido em obras e bens estaduais e não em municipais, como são as creches. Mas, para adequar as regras, o governo teve que usar a chamada troca de fonte, ou seja, usar o dinheiro de impostos como exemplo, depois de cobrir a venda da Copel, e aí faz uma troca do dinheiro para conseguir usar o dinheiro. É um ajuste que a gente sempre fala que não dá para fazer, porque o dinheiro é de uma determinada fonte, mas aqui tudo foi votado hoje e o projeto foi aprovado. Edivaldo Magro. Pois é, vamos lembrar que o governador se comprometeu em pegar 500 milhões de recursos para investir na reforma dos colégios estaduais, que a maioria deles está totalmente abandonada. Tem outros colégios, mas eu sempre cito a unidade de polo lá, que está uma lástima. Paulo, sempre quando o governo vai construir uma estrutura, libera uma estrutura para a creche, qual que é a contrapartida de manutenção? A creche é cara, você precisa contratar profissionais. A maioria dos municípios estão no limite do gasto com os servidores, na questão do limite prudencial. Então, o grande problema não é construção, é manutenção em relação aos servidores. Se estabeleceu um tamanho dessas creches, é os 147 milhões, cada creche não custa menos de 2, 3 milhões. Quantas creches vão ser construídas? 86 de até 300 metros cada uma. Então, com capacidade para quantas crianças? De até 300 metros quadrados. A capacidade então, aí você vai ter. Aí quando você coloca isso na relação de servidores, né? Você coloca aí pelo menos, se eu não me engano, um servidor para cada 10 crianças, né? Se alguém estiver nos ouvindo, corrija para mim essa informação, por favor. Você tem um gasto jogado de novo na costa do município que já não suporta pagar com tantos gastos com relação do governo estadual e federal, ficar dividindo isso. Por favor, não estou aqui contrariando a importância da creche. Acho que só quem é mãe, familiar, sabe a necessidade que você tem. Mas eu acho tão interessante o modelo de aquisição das terceirizadas, você comprar creche do sistema privado, que tem funcionado, um custo bastante equivalente, e sem esse ônus de você aumentar os custos, né, em relação à folha de pagamento, que você tem que fazer concurso, é um processo extremamente demorado, e você não consegue preencher. Eu vou citar um exemplo muito curioso aqui. A gente acaba de fazer um concurso lá em Sarandi, e das 100 vagas para professores, né, não está totalmente fechado, mas me parece que nós conseguimos aprovar apenas 20%. 20% do número de cargos abertos foi preenchido pela dificuldade. Muitos falam que a prova estava muito difícil, né, que isso não é um argumento, mas é uma dificuldade enorme de você preencher vaga por concurso público. Então você tem um problema com relação a isso. A partir do momento que seja contemplado determinado município, é de supor que ele vai ter que realizar um concurso para preencher, fazer com que essa creche funcione depois de concluída, né? Então, assim, é criar mais problema. E com relação à reforma das escolas, nada ainda.
Eu sou contra. Das colégios estaduais. Totalmente contra. Eu espero que você seja Vai, contra Regiane, a gente então estabelecer o 100% debate contra. aqui. Vai, Regiane, vai. Então, dentro desse Então, vamos debate lá. que eu sou 100% contra isso, eu acho que vai ser uma notícia boa que a gente recebeu, que, graças a Deus, foi aprovada em 30 minutos ali dentro. Vai acomodar crianças de 0 a 3 anos, dando suporte alimentar, emocional, psicológico, educando. Acho que você não entendeu o que eu falei, Regiane. Eu sou contra a escola. Nós estamos falando em manutenção das escolas. Mas, ninguém então, está contra a construção da creche. Não. Há previsão orçamentária para que esses municípios recebam, além das verbas do Fundeb, há um recurso complementar. Olha a aula de etiqueta. É o senhor apenas tá falando isso que muito eu quero alto. dizer. Não, Então, mas mas deixa eu eu sou dizer. totalmente- Eu deixo você rebater. Não, mas é que ela tá querendo derivar meu pensamento, minha narrativa. Vai, Eu Regiane. não é. estou derivando o seu Vai. pensamento, estou só colocando uma situação que a gente tem que realmente aplaudir, porque é extremamente necessária, independente dos custos que venham pela frente. Se você não cria essa situação, você não gera os outros custos, Edivaldo, e as pessoas ficam à mercê só que das na gestão necessidades. pública é importante prever a fonte de recursos antes de construir. Isso é um princípio, mas é assim que funciona. Ok. É assim que funciona. Eu entendo perfeitamente isso. Você não Só que pode aqui a gente construir- está falando de você construir. O Hospital da Criança é um bom exemplo disso, Regiane. Vai lá, Regiane, bom cara, exemplo. deixa ela concluir, Edivaldo. Tá bom, vou deixar ela Vou concluir. levar Paulo, você tá como me juiz. olhando. Agora, da próxima vez. agora o senhor me diga, o senhor prefere que seja construído um centro de eventos ou várias creches? Não, tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas vocês têm que Vai entender lá, que vai então não para coloque determinadas situações ações. assim. Vai lá, Regiane. Não tem sentido isso. Regiane, Aí é derivar. Então não vamos ir contra as ações que estão sendo feitas em favor da população, Edivaldo. Não, você já concluiu? Já, Ô, Calazans, ó, eu vou passar os números novamente, para ninguém ficar vendido na história. São 86 creches de até 300 metros, num total de 142 milhões de reais para as cidades que têm o menor índice de EDH do estado. Acho um excelente programa, necessário, porque o que tem acontecido é que os municípios têm tido queda de recursos, os municípios mais pobres, eu digo, né? Os municípios com IDH mais baixo, naturalmente, são municípios que dependem mais do fundo de participação dos municípios, ou seja, aquele dinheiro que vem do governo federal. E esse governo que vem do dinheiro do governo federal, esse dinheiro que vem do governo federal, ele tem reduzido. E isso afeta diretamente a capacidade de investimento dos municípios menores, especialmente os municípios com IDH mais baixo. E daí tem que ter a participação do governo do estado. Eu acredito que essas creches que serão construídas são creches que já compõem o planejamento desses municípios, vão atender a situações deficitárias, ou seja, crianças que estão na fila, famílias que não estão sendo atendidas e os municípios não têm condições. E nessas cidades, inclusive, não tem rede privada para fornecer a vaga, como acontece em Maringá. Não tem outra saída senão a construção da creche. Acredito, e aí eu estou fazendo uma conjectura, Edivaldo, que pelo fato de ser deficitário nesses municípios, que eles já tenham capacidade de RH, né, de atendimento, de pessoal suficiente para garantir o trabalho lá dentro, né, que o município não tem de fato o recurso para a construção, até porque a quantidade de servidores envolvidos no trabalho da creche não é alta. Né, não é alta, são alguns servidores, os monitores, os educadores que trabalham lá que conseguem lidar com uma quantidade X, eu não sei exatamente qual é essa quantidade de crianças, mas não requer uma quantidade muito grande de servidores. Então acho um bom programa sim, acho uma boa destinação, acho uma necessidade política também do governo Ratinho. O governo Ratinho ele é muito criticado exatamente por não dar vazão a programas sociais que atendam a população de mais baixa renda e que atendem esses municípios mais vulneráveis mesmo. Então, considero que é um bom projeto, Paulo. Você quer uma réplica? Não, eu só vou insistir na tese, né, de que é fundamental, é importante a construção, mas tem que haver a contrapartida de manutenção da estrutura. Acreditar que os municípios tenham essa disposição de recursos e de pessoal, acho que é antecipar um problema que acho que a gente deve ter anotado esse dia, porque daqui 2 anos a gente vai trazer, porque daqui 2 anos é o tempo suficiente para que esses recursos cheguem e se construa uma estrutura pequena de 300 metros. Né? Vamos ver se vão ser construídas, e aí quanto vai custar uma creche dessa e se o município vai conseguir arcar.
Eu acho que creche é uma coisa extremamente fundamental. O Calazans tem razão. Pequenos municípios não podem ir lá na prateleira da iniciativa privada e pegar o que eles querem. Mas a mesma dificuldade que esses pequenos municípios têm para manter estruturas, e principalmente com o pessoal. Lembrando que eu espero que o governador anuncie também os 500 milhões de reais para a reforma dos colégios estaduais. Eu tenho um carinho especial por Unidade Polo, porque lá eu estudei, tanta gente passou por ali, e é lastimável a situação daquela escola. Talvez uma das mais importantes historicamente da cidade, que seria importante o investimento. Você quer saber do orçamento do governo do estado? Não, especificamente queria tirar desse recurso, não o orçamento global, né? São 7 bilhões, 8 bilhões, sei lá quanto que é. Do que? A educação. Eu estou dizendo dos 500 milhões, da venda da Copel, o governador havia anunciado que 500 milhões seria para... 10 bilhões na educação básica e 2 bilhões e 600 milhões no ensino superior. Sim, Paulo, mas eu estou dizendo que dos recursos da Copel, parte seria destinada à reforma dos colégios estaduais. Isso foi anunciado. Então é isso que eu também quero saber. Eu não vi falar mais disso. Agora, como você mesmo disse aí na matéria, se introduziu um gasto adicional com relação à creche, mudando todo o desenho original dos recursos. Eles vão fazer uma troca. Mas havia uma necessidade, né? Edivaldo, eles vão fazer uma troca de recursos. É isso, vão fazer uma troca. Estão invertendo porque esse dinheiro da Copel não poderia ser investido em obras municipais, somente obras estaduais, como, por exemplo, você está dizendo aí, as reformas dos colégios. Né? Então, eles vão fazer isso. O governo informou que as creches poderão ser construídas com dinheiro das chamadas fontes livres, e aí o dinheiro da Copel vai ser transferido para aquela outra obra que seria esse dinheiro. Conseguiu entender? A troca de fonte, exatamente. Vão trocar a fonte não porque... vai. Mas o tribunal também, Paulo, só eu estava lendo um pouco agora aqui da decisão do tribunal, na verdade o tribunal também considerou que esse dinheiro até pode ir diretamente lá para o município fazer a construção, desde que tenha reposição, que dá na mesma. É o que eles estão fazendo. Dá na mesma, né? O que eles estão fazendo. É uma hipocrisia, né, na verdade. Vai usar, só tem que... Você vai tirar da conta A e depois você repõe com o dinheiro da conta B. É basicamente isso. Agora, tem que dizer aqui para os nossos ouvintes, você estava vendo agora os comentários, o André Camargo, muito bom tê-los aqui conosco, né? Mas, gente, não dá para comparar, Edivaldo, isso é a minha opinião, a situação da construção de uma creche, uma cidade pequena, de 7 mil habitantes. Uma estrutura pequena. Até menos. Você tem cidade com 3 mil habitantes. Cidade com 3 mil habitantes, comparar com a situação do hospital municipal. Mas peraí, vai ser qual que é o parâmetro? É cidade pequena ou IDH baixo? Uma coisa não tem necessariamente a ver com outra. Sim, mas tem sim. É com IDH, e não cidade pequena. Não, tem sim, porque tem cidade pequena como Marialva, que é uma cidade extremamente organizada, sim, e é uma cidade pequena. E com certeza com IDH alto. Tá, agora eu posso falar? Por favor. Exato, porque existe cidade pequena com IDH alto, mas a maioria das cidades com IDH baixo são pequenas. Pronto, isso é dado estatística, a gente não precisa de muito debate sobre isso. Deixa eu só concluir, Edivaldo. Deixa eu concluir, Edivaldo. Ele não deixa. Deixa eu concluir, depois você fala. Entendeu? Então, você vai construir uma creche de 300 metros quadrados, né? E cidade pequena, especialmente, porque pela conjuntura toda, porque a gente tem capacidade aqui de fazer a interpretação e entender que isso aqui é sobretudo para cidade pequena, entendeu? Não vai requerer tantos servidores assim. E, na minha opinião, inclusive, a construção de prédios sem a capacidade para para colocar o servidor para trabalhar é improbidade. Para mim, a situação do hospital municipal é claríssima de improbidade. Acho um absurdo, inclusive, e incrível que não tenha tido uma intervenção do Ministério Público ainda numa situação como essa. Vai lá, Calazans. Então, assim, se o prefeito está lá, agora vou construir uma creche aqui, mas não sabe como é que vai colocar servidor, amigo, manda esse prefeito para cadeia, condena ele por improbidade, porque ele tem que saber previamente que ele tem capacidade, senão, do contrário, não faça. Só não dá para comparar porque a quantidade é um prédio pequeno, é uma estrutura pequena, mas que faz a diferença ali para uma quantidade pequena de famílias, mas que faz toda a diferença. A derradeira fala, hein? Rapidamente, nós temos um caso aqui em Maringá, aquele Centro Educacional Espanha está parado, que é uma estrutura gigantesca. E me parece que não está totalmente funcionando, falta de servidores. Então, assim, eu acho que isso aí. tem vários, nós temos mais problemas. Curva, né? Assim, nós vamos usar, eu volto a falar aqui sobre o hospital da criança. Quer dizer, primeiro você constrói a casa para depois entender que precisa cobertura, precisa colocar tomada de energia, precisa fazer saída de água, de esgoto. Assim, só depois. Então, assim, eu volto a insistir, por favor, dona Regiane, absolutamente nada contra a construção da creche. Mas, normalmente, quando você delega o município, bota recursos lá no município para a construção de uma estrutura, sem a contrapartida da fonte de recurso para manutenção, você cria um problema antes
sabe, sem encontrar solução. Eu entendo só o senhor fazer perfeitamente, deixar mas claro eu estou tentando olhar o outro lado, tá? Não só nesse lado aí, estou aplaudindo a ação uma do menos aula que de foi etiqueta feita. com a senhora.